Caríssimos fiéis, estamos hoje no domingo, na oitava da Epifania, e este domingo é dedicado pela nossa Santa Igreja à Sagrada Família de Nazaré. Após termos contemplado o nascimento do Senhor e a sua manifestação ao mundo, nossa Santa Madre Igreja leva o nosso olhar à Sagrada Família. Como afirma São Leão Magno, se era conveniente celebrar o nascimento real do Filho do Pai Eterno, a casa de Davi e os nomes gloriosos dessa antiga linhagem, tanto mais doce é para nós recordar a pequena casa de Nazaré e a humilde existência que lá se passa. É mais doce celebrar a vida obscura de Jesus, pois é aí que o divino infante se exercita no humilde ofício de José. Aí na sombra cresce em idade, mostrando-se feliz por partilhar dos trabalhos do seu pai putativo. Com efeito, meus caros, essa é a família em que nós festejamos tanto o nascimento quanto a manifestação do Salvador. Nesses mistérios estavam sempre presentes a Virgem Santíssima e nosso glorioso patriarca São José. Jesus, Maria e José é essa família, caríssimos, a Sagrada Família, que deve servir de modelo para toda e qualquer família. A Sagrada Família é exemplo para os pais e para os filhos, sobretudo nesses dias em que a instituição da família se encontra por todos os lados ameaçada, atacada e desprezada. A família, a única família possível, formada pela união indissolúvel entre um só homem e uma só mulher, para a geração de filhos. Essa família é, com efeito, de suma importância, e, sobretudo, a família católica, pois é da família que procede a sociedade civil e a própria Igreja. A família proporciona ao Estado novos cidadãos e à Santa Igreja novos filhos de Deus. Assim, caríssimos, suprimindo-se a família, um golpe mortal será dado na sociedade civil e um duro golpe é dado na própria Igreja. O mal da família é justamente o mal da sociedade. O mal da família traz muitos males para as almas. E daí a grande importância da liturgia de hoje, que nos faz olhar para a Sagrada Família de Nazaré como o modelo das nossas famílias. É justamente o que é pedido a Deus na coleta da missa. Fazei, Jesus Cristo, com que nós sejamos instruídos pelos exemplos da vossa Santa Família e consigamos alcançar a sua eterna companhia. Nós temos então, meus caros, na Sagrada Família, o modelo, o plano a ser seguido para que ela seja um meio para o crescimento na virtude, formando bons membros da sociedade civil e também é ela um meio de santificação, formando santos para a Igreja. É ainda essa Santa Família o modelo a ser seguido para alcançar a verdadeira felicidade e paz no lar. Vejamos então, meus caros, quais são os principais ensinamentos dessa família para nós, que vivemos em uma sociedade que ataca constantemente a Deus e seus ensinamentos com princípios materialistas, hedonistas, liberais, enfim, com uma religião que não é a religião de Deus.
não é a religião de Deus que se fez homem para nos salvar, mas é a religião do homem que se faz Deus e dedica o mundo para si como se fosse um templo. Assim, meus caros, o que nos diz o mundo perverso, o mundo que é o principado do demônio a respeito da felicidade, diz que a felicidade está unicamente na acumulação de riquezas e na busca do prazer. Para o mundo, justamente a única felicidade possível está em não sofrer, em saciar-se inteiramente de prazeres e em acumular todo tipo de riqueza. Ou pelo menos satisfazer todas as vontades do indivíduo. Quanto à riqueza, o mundo parte de algo que não é em si falso, para daí tirar péssimas conclusões, como de fato faz o demônio, o pai da mentira, que é capaz até mesmo de citar as Escrituras para nos enganar. O mundo parte de um princípio que não é inteiramente falso, que é absolutamente legítimo, prudente e dever de Estado do marido buscar prover o sustento da família pelo seu trabalho sóbrio e dedicado, bem como é dever da esposa cuidar da administração e da vida do lar. Com efeito, a falta do essencial para a vida torna mais difícil a tranquilidade e a alegria na vida familiar. Mas por acaso podemos dizer que é a riqueza que nos traz a alegria para o seio familiar? É esse absurdo que a felicidade vem da riqueza, o que vai pregar o mundo, levando à perturbação, o descontentamento e as constantes queixas para a família. Vamos pensar, por que não nasci rico? Por que não ganhei na mega da virada? Por que não me casei com um marido rico? Como seria bom se eu pudesse ter tal carro? Como seria bom se eu pudesse trocar os móveis, se eu pudesse trocar o carro? Afinal de contas, a cada virada de ano, o que se deseja? Muito dinheiro no bolso. Ama-se a riqueza e tudo o que se busca é a riqueza. Não se interessa pelo fim último, não se interessa pela eternidade, não se interessa pelo bem do próximo. O fato é que está sempre descontente. Sempre se está descontente, sempre há algo a mais para buscar. Sempre há uma pessoa que tem uma condição melhor, um carro melhor, para comparar a vida, para comparar os bens. E assim fica-se sempre com o olhar voltado para si mesmo, favorecendo as brigas e desavenças, favorecendo as bombas, relógios na vida familiar, seja pelos gastos, seja para querer trocar de carro, seja porque alguém gastou algo, seja porque alguém não trabalha o suficiente, seja porque tal e tal satisfação não foi realizada, saciada, donde não se consegue nunca ter paz nem alegria no seio familiar.
donde nunca se consegue ter paz na própria consciência. Afinal, o espírito de comparação é a porta escancarada para o demônio. E é a vida materialista um caminho para a ruína familiar. E se nós olharmos para a Sagrada Família, o que nós vemos? Onde está o palácio deles? Onde estão os criados e empregados? Onde está o carro do ano? Onde está o bolso de São José cheio de dinheiro? Nada disso. Não foi uma pobre casinha sua humilde morada. Não foi São José um simples artesão que trabalhava muito duro para ganhar o sustento da sua santa família. Não foi ele pego de imprevisto várias vezes, primeiro tendo que viajar com a sua mulher grávida de 9 meses até outra cidade, depois chegando nessa cidade e não tendo onde colocar a sua esposa grávida. Sua esposa deu à luz em um presépio entre os animais, e logo depois, do nada, apareceu o anjo a São José e falou: foge para o Egito. Os senhores já pensaram o que é você fugir com um recém-nascido para outro país, onde você não conhece a língua, onde você não tem nenhum conhecido, onde você não sabe o que você vai fazer para viver, onde você não sabe onde você vai morar, e você não sabe sequer quanto tempo vai ficar, e viajando no deserto, sem avião, sem barco, sem sequer bicicleta, viajando no lombo de um burrinho, com uma mulher que acabou de dar à luz e com um recém-nascido. E olhemos para Nossa Senhora, não foi ela a mais santa e a mais humilde criatura, inteiramente devotada ao serviço de Deus e de sua família, repugnando os luxos e hábitos mundanos? E o menino Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não esteve ele submetido aos seus pais, como ouvimos no Evangelho, ajudando por seus esforços e trabalhos o lar de Nazaré? Todos estavam unidos pela graça, pelo sacrifício mútuo, no amor de Deus. Não podemos imaginar uma família mais feliz do que essa. E quantas dificuldades eles tiveram. Se fosse conosco, imaginemos o que nós pensaríamos. Mas será que não é melhor esperar um pouco para pegar a estrada numa época menos fria? Veja bem, nós estamos com um recém-nascido. Será que ele não vai pegar sereno na estrada? Mas se a gente pedir ajuda para alguém, será que a gente não pode ficar aqui? Evitar uma viagem? Mas como que a gente vai sobreviver no Egito? Mas veja bem, esse daqui é o Messias prometido. Como que a gente vai fazer uma loucura dessa? Ir para outro país? A gente nem fala a mesma língua que eles. Imagine nós, mas José, você vai ficar simplesmente com esse emprego de carpinteiro? É o Messias prometido? Será que não era melhor achar um segundo emprego? Será que a gente não podia fazer uma poupança para caso no futuro ele precise? Quantas reclamações nós poderíamos imaginar só sobre o estado de vida? No entanto, se nós reclamaríamos, e muito, sejamos honestos,
o que nós temos diante de nós é o exemplo e modelo de verdadeira paz e felicidade no seio familiar. Mas nós faláramos ainda da busca do prazer. É evidente que o prazer não é mal em si. A convivência com familiares e parentes, as festas familiares, podem ser de fato agradáveis, se bem ordenadas. A convivência com os amigos são agradáveis. Uma boa refeição é perfeitamente legítima. Mas a máxima do mundo não é simplesmente aproveitar as consolações para elevar a nossa mente a Deus, que é justamente a fonte de toda alegria e felicidade. A máxima do mundo é maximizar o prazer e eliminar qualquer desconforto. E aí nós vemos hoje as inúmeras horas passadas no ócio, na TV, na internet, maratona de séries, a idolatria do prazer nas cidades, com clubes, cinemas, shoppings, além da promoção das práticas mais bestiais, que vão diretamente contra a própria natureza da família. Práticas que fazem com que o relacionamento do macho e da fêmea no mundo animal seja considerado até mais sadio do que muitos seres humanos fazem hoje em dia. Dá-se ainda às crianças e jovens tudo o que querem, evitando que tenham de fazer qualquer esforço, que tenham que colaborar para o bem comum. Não se dá mais qualquer responsabilidade para as crianças, para os filhos. Há gerações que chegam à maturidade sem saber arrumar uma cama, sem saber passar uma camisa, sem sequer saber lavar uma louça, ou fazer um café, ou fazer um arroz. Geram assim crianças mimadas, pequenos monstros, adultos quebrados, egoístas, incapazes de pensar no bem do outro, que tudo querem sem nenhum esforço, que não conseguem enfrentar desafios, que não aceitam fazer sacrifícios e que não sabem lidar com frustrações, derrotas e contrariedades. Pessoas que são verdadeiramente quebradas, que não sabem escutar um não, que acham que são o centro de tudo, que acham que merecem tudo, que acham que merecem ser sustentadas pela sociedade ou pelo governo, ou que todos os seus caprichos têm de ser feitos imediatamente. Pessoas que acham que são o centro do mundo, que não aceitam a verdade de que ninguém no mundo está nem aí para nós. O mundo não está nem aí para nós. Nós vamos passar e o mundo não vai estar nem aí para nós. Nós não somos o centro de tudo. Em questão de mérito, nós merecemos por nós mesmos, homens pecadores, 3 coisas, como dizia o cardeal Pi, arcebispo de Poitiers, no século XIX. O homem pecador merece 3 coisas: sofrer, morrer e ir para o inferno. Essas pessoas quebradas, diante de frustrações e cruzes mais pesadas, podem chegar muitas vezes até mesmo ao suicídio, pois nunca vão ter as suas vontades plenamente satisfeitas, pois isso é impossível. O mundo jamais vai satisfazer a nossa sede de felicidade e de eternidade. Aliás, essa busca do prazer mundano só vai gerar uma angústia cada vez maior.
A busca do prazer mundano nunca vai trazer saciedade, pois o homem foi criado por Deus para uma felicidade eterna. Ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer. Nós fomos criados, nós buscamos uma felicidade que não cesse. O prazer mundano nunca saciará esta sede de eternidade do homem e só lhe trará uma angústia cada vez maior. A vida mundana, enfim, é outro caminho de ruína na família. Mas o que nós vemos na Sagrada Família, nós vemos um verdadeiro desprendimento do mundo, um verdadeiro espírito de sacrifício e de doação mútua. A fonte da felicidade familiar é essa: estar pronto para deixar o seu conforto de lado pelo bem do próximo. E isso mutuamente, de forma que haverá justamente este auxílio mútuo, cada um cuidando do outro, numa verdadeira caridade e numa verdadeira humildade, uma humildade que respeita a ordem natural familiar. O filho submisso aos pais, honrando-os e sendo formado e sustentado por eles, até que ele crie a sua maturidade e a sua independência. A mulher submissa ao seu marido, chefe da família, dando-se inteiramente pelos filhos e pelo marido como o coração do lar. O marido, provedor e protetor da sua esposa e dos seus filhos, sacrificando-se inteiramente por eles, tendo o dever de dar a sua vida, se for necessário, por eles. E ele submisso a Deus, por meio dos seus legítimos pastores, do sacerdócio católico, garantindo, como cabeça da família, a santificação da família. A santificação do lar passa pela cabeça do lar, que é o marido. Dele, claro que a santificação do lar passa pela santificação de todos, mas passa primeiro pela cabeça. Um homem que não se santifica, que não reza pela sua família, que não dobra seus joelhos, está colocando a sua família à mercê do demônio. Então, quais os dois caminhos para a felicidade na família que nós tiramos do evangelho de hoje? Um é o caminho do temor de Deus e da piedade, e outro é o caminho da caridade e do bom entendimento. Nós vimos que Jesus tinha 12 anos quando, segundo o costume, foram a Jerusalém por ocasião da festa. Tratava-se de uma viagem penosa, de forma que nós podemos afirmar que, dentre as leis judaicas, esta que determinava as viagens anuais ao templo, era a que mais exigia moral e materialmente dos judeus. E ainda assim nós vemos a Sagrada Família observando esse mandamento com rigor, assim como cumpria rigorosamente, com grande devoção, todos os demais preceitos da lei mosaica. Também nós temos deveres espirituais e preceitos instituídos pela Santa Igreja para o nosso bem, e devemos seguir o exemplo da Sagrada Família, cumprindo tais deveres com grande devoção e piedade, rezando em família. Com efeito, meus caros, são grandes inimigos da família a falta de oração em família e os hábitos mundanos. Lembremos que Nossa Senhora de Fátima não pediu que simplesmente se rezasse o terço todos os dias, mas que se rezasse o terço em família, que se rezasse ele todos os dias em família. Não é possível que uma família não consiga encontrar cerca de 20 minutos no dia para rezar o terço.
Um terço bem rezado leva cerca de 20 minutos, de 2 a 3 vídeos do YouTube. Ah, mas as crianças fazem barulho, mas nós temos várias tarefas. Ora, isso é desculpa? Ninguém deixa de comer porque as crianças fazem barulho? Ninguém deixa de dar banho nelas porque elas fazem bagunça? Ninguém deixa de levá-las para tomar um remédio porque elas vão fazer escândalo? Faz parte. Ora, se o terço tem obstáculos para a concentração, ele será muito melhor rezado, pois vai ser rezado no cumprimento do dever de Estado. Muito melhor um terço com o caos de crianças, que exige esforço para rezar, do que um terço distraído na paz de um campo verdejante. O fato é que há constantemente um verdadeiro espírito de preguiça. Toda desculpa parece exatamente a melhor e mais plausível possível na hora de rezar. A oração é a base da vida espiritual. O terço e as outras orações em família são a base de uma família católica, fiel ao compromisso assumido diante de Deus. E não somente é a base, mas é um dever dos pais. Os pais que não rezam com seus filhos, que não dão o exemplo de oração aos seus filhos, estão cometendo um pecado tão grave quanto não dar o alimento para eles. Por sua vez, os hábitos mundanos conduzem a família a se preocupar com tudo, absolutamente tudo, salvo com a salvação eterna. Na verdade, é a grande jogada do demônio. Tudo menos Deus. Tudo, qualquer coisa, menos Deus. A vida mundana e egoísta faz com que se esqueça daquilo que é verdadeiramente importante, que é o céu. E que se criem celeumas e brigas pelas mais pequenas coisas e pelos mais mesquinhos caprichos. Como quem vai levar o cachorro para passear, ou se a gema do ovo está dura ou mole, ou se alguém foi deitar mais cedo e esqueceu de fazer determinada coisa. É preciso adquirir hábitos salutares, práticas e devoções familiares, hábitos de estudo da religião católica de mortificação. A prática da religião não pode se resumir a evitar os pecados mortais e a vir à missa aos domingos. Quem se contenta com isso vai cair por pouca coisa, isso se já não caiu e não sabe. Assim, o temor de Deus e a piedade são as grandes defesas da santidade, da paz e da felicidade do lar contra o materialismo e o hedonismo que nós mencionamos, e todas as mazelas familiares mencionadas. Tem-se, assim, caríssimo, sempre Deus no centro da família, lembrando que o objetivo é a santidade e a vida eterna, e não uma vida tranquila e agradável. Em segundo lugar, nós temos o caminho da caridade e do bom entendimento. Na casa de Nazaré não se ouviam palavras injuriosas e pesadas. Tudo era feito movido pela caridade. Justamente devemos ver na família um meio de exercer a caridade, buscando se sacrificar pelo bem comum. Justamente é necessário o sacrifício. O que São Paulo falou aos Colossenses na epístola de hoje? Suportando-vos mutuamente. Ele não falou dando as mãos e cantando músicas alegres em ciranda. Ele não falou gostando do amiguinho. Ele não falou sendo os melhores amigos para a vida inteira. Não, ele falou suportando o próximo. Suportando. Por quê? Porque, devido ao pecado original,
Nós somos chatos. Todo mundo é chato. Todo mundo tem sua chatice, todo mundo tem seus pecados, todo mundo é insuportável em algum momento. Se nós tivéssemos um clone nosso, ao invés de viver pacificamente, nós simplesmente descobriríamos o quanto nós somos capazes de ser insuportáveis. E é assim mesmo, e está tudo bem. Justamente, a vida católica é uma vida de sacrifício. Se eu amo alguém, eu vou sacrificar-me por ele. Vou suportar os seus defeitos, porque eu vejo nessa pessoa um bem maior. É o que Deus faz conosco. O quanto Ele nos satura, o quanto Ele nos suporta. Quantas vezes na nossa vida Ele já poderia ter pegado a gente e jogado no inferno? Quantas vezes na nossa vida, se nós fôssemos Deus, por absurdo, nós já nos teríamos jogado no inferno. E no entanto, Deus não cessa de ir atrás de nós. Deus nos ama, quer o nosso bem, quer a nossa salvação, e está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance aqui, no altar, em corpo, sangue, alma e divindade. Ele nos deixou a sua cruz no santo sacrifício na missa. Ele nos deixou o sacramento da penitência para nos perdoar. E nós somos capazes de achar que alguma pessoa pode ser intolerável para nós. Nós somos capazes de achar que nós podemos nos dar ao luxo de não suportar alguém, quando Deus suporta coisas muito piores de nós. Nós achamos que nós somos melhores que Deus no fim das contas. Achando que nós podemos negar o perdão, evitar uma reconciliação, ou pelo menos achando que nós podemos nos dar ao luxo de evitar simplesmente quem nós julgamos não suportar. Imagine se Deus tivesse o nosso comportamento. Pois bem, justamente, se nós queremos agir verdadeiramente como filhos de Deus, nós devemos ser movidos pela caridade. E caridade implica em suportar os defeitos do nosso próximo, como Deus suporta os nossos pecados. Tanto suporta que nós temos o resultado, justamente, da cruz. A cruz fomos nós que causamos. A paixão e a cruz de Cristo fomos nós que fizemos com as nossas ofensas, e Ele suportou porque nos ama. Justamente, devemos ver na família um meio de exercer a caridade, buscando se sacrificar pelo bem comum. Quão consolador e fonte de alegria é ver na família um apoio constante, um auxílio permanente para ter a salvação. O matrimônio é um sacramento, é um caminho escolhido para ir para o céu, e ir para o céu é em família. E assim esse caminho passa pela cruz, passa pelo sacrifício. O amor conjugal no matrimônio católico é um amor de caridade, em que se está disposto a se sacrificar pelo outro, a deixar de lado seus próprios caprichos e vontades para buscar o bem do cônjuge. E isso mutuamente. E assim cada um sabe que tem um auxílio certo no outro. Tem no outro um suporte firme e seguro para toda a vida, para buscar o céu. E assim, essa é uma das grandes consolações do matrimônio e, mais que isso, da própria família. Que nós sigamos o exemplo da Sagrada Família. É o plano a ser seguido pela família. A finalidade da família é que todos os seus membros cheguem ao céu. E para tanto é preciso buscar, gerar e educar os filhos segundo as leis da igreja. É preciso uma vida de oração sólida. É preciso uma vida centrada em Deus e não no mundo. É preciso que seja observada a hierarquia no matrimônio entre homem e mulher, entre pais e filhos. Hierarquia essa que pertence à lei natural e que foi também revelada por Deus. Somente seguindo o modelo da Sagrada Família, uma família poderá ser verdadeiramente feliz, pois se possuirá o verdadeiro bem que é Deus. Isso não significa ausência de problemas, ausência de provações, ou que todo mundo vai ser super lindo, agradável e maravilhoso. Nada disso. As cruzes estarão presentes,
Todos serão insuportáveis do seu jeito, mas todos também se suportarão pela caridade e serão felizes assim. Não haverá jamais uma vida perfeita aos 100 cruzes, mas a disposição de carregar as cruzes, de enfrentar as dificuldades, tendo em vista sempre a eternidade e a salvação da alma, será o grande consolo e felicidade da família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.